Neste momento de incertezas que estamos passando, você já pensou em investir no mercado internacional? Eu sou a Mafelo Visoto, aqui no canal da Band News FM. Eu estou fazendo uma série de entrevistas sobre economia e investimentos e o assunto de hoje é BDR. Eu vou bater um papo agora com o Henrique Stetter, ele que é analista da Guide Investimentos e vai trazer aí todos os esclarecimentos para a gente. Tudo bem com você, Henrique? Olá, Mafê, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para debater esse assunto que está bastante quente desde meados do ano passado, né? E só tem se escalado até o momento. Maravilha! Nosso prazer em receber você aqui. Bom, uma das formas de investir em outros países, como eu falei, né, por meio de BDRs, que é a sigla para Brazilian Depositary Receipts, que é algo como recibos brasileiros de depósitos. Então, eu queria que você traduzisse isso para a gente. Como é que funciona? Quer dizer que você não compra uma ação de uma empresa de fora, especificamente, mas uma espécie de recibo? Perfeito, é exatamente isso, né? Quando a gente compra uma BDR, a gente faz isso pelo mercado local. Então, naturalmente, né, você não consegue comprar diretamente uma ação listada numa bolsa, por exemplo, de Nova York, você estando, né, fazendo essa negociação através da nossa B3. Então, um meio que foi desenvolvido, né, já há algum tempo e que ficou bastante famoso ao longo dos últimos, talvez, 8 meses, é o investimento através de BDRs, né, que nada mais é do que um certificado de uma ação listada no exterior, mas esse certificado é negociado no Brasil, né? Então, basicamente, de fato, essa ação existe, né? A ação que você está comprando, ela está em posse, né, de uma instituição custodiante nos Estados Unidos, e aqui o que a gente chama de uma instituição depositária no Brasil, né, acaba emitindo esse recibo, né, que é atrelado a essa ação que está em custódia nos Estados Unidos. Esse recibo, obviamente, precisa do aval da CVM, né? Então, passa a ser listado em bolsa. Você consegue, portanto, investir de uma maneira indireta nas ações lá fora, mas, de fato, estando exposto, né, às operações daquelas empresas. Muito bom. Então, nem precisa sair da B3, né, Henrique? Com certeza, é uma facilidade muito importante nesse momento que a gente está vivendo de globalização, né? Você conseguindo manter o seu dinheiro aqui e investindo em empresas de todo o mundo, né? A gente fala muito de empresas norte-americanas, mas na verdade são empresas, as maiores empresas do mundo, né? Possuem BDRs hoje aqui no Brasil. Perfeito. Você falou que é um tipo de investimento que tem crescido muito, né? Tem tido uma procura muito grande. Quais são as vantagens de se investir em BDR que tem atraído aí tanta atenção das pessoas? Olha, eu acho que a primeira vantagem que a gente acabou de citar, né, que é de fato essa facilidade, né, é muito fácil você investir em empresas de proporções muito diferentes daquelas que a gente encontra aqui no Brasil, né, onde a gente tem uma Vale aqui no país que vale mais de 600 bilhões de reais, mas quando a gente compara com as grandes empresas do mundo, a gente percebe que nós estamos expostos a companhias pequenas, né, as empresas brasileiras aqui, elas, né, comparando com o que existe mundo afora, são empresas pequenas. Então, o primeiro ponto é esse que eu destacaria, né? Você conseguindo fazer investimentos em reais em grandes empresas globais, né? Você não precisa fazer remessa de câmbio, mandar o dinheiro lá para fora, né? Se preocupar com um monte de tributação para fazer esse tipo de envio de dinheiro, né? Então, esse é um ponto super importante. Além disso, né? Você estar exposto àquelas empresas que são, de fato, líderes dos seus segmentos, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns nomes, por exemplo, de tecnologia listados? Tem, mas não se compara com uma Apple da vida, né? Com uma Amazon, com um Google, que são as grandes referências globais, né? Então, além da possibilidade, dentre as vantagens, de você investir em diferentes mercados, você também está falando de empresas de diferentes proporções, tudo isso, né, em reais. E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção também, que nesse momento tem sido super importante, quando você compra uma BDR, como, né, eu expliquei no começo, a ação está em custódia nos Estados Unidos, você está comprado, né, num recibo que ele varia não só de acordo com a valorização da empresa, mas também com a valorização do dólar, do câmbio, né? Então, quando você tem uma BDR na sua carteira, você está exposto não só às operações da companhia, mas você também está comprado em dólar, que, né, a história nos mostra que não é uma má ideia, né? Quando você tem dólar na carteira, com o passar do tempo, né, só bate arrependimento de não ter, não de você ter feito compras. Pelo menos até hoje foi assim. Ainda mais nesse momento que a gente está com o real aí tão pobrezinho, né? Tão desvalorizado. Com certeza. Requisitos para investir em BDRs?
Olha, a gente tinha alguns pré-requisitos que eram bastante chatinhos, né, assim, para que o investidor normal, o investidor médio da bolsa conseguisse fazer esse tipo de investimento. Era necessário ser investidor qualificado, né, até outubro do ano passado. O que isso significa? Ou ter 1 milhão, né, de reais ali em investimentos, que não é para qualquer um, Já ou restringia, né? então é uma bela restrição. E atestar, né? Você precisava também atestar seus conhecimentos enfim, conseguir ter esse tipo de possibilidade de investimento. Mas em meados de outubro do ano passado, houve uma mudança de norma na CVM e a B3 se readequou a isso também, que abriu espaço para que qualquer tipo de investidor pudesse investir diretamente em BDRs, né? Então, hoje, não importa o valor que você tem em conta na sua corretora, você poderá fazer esse tipo de investimento. Então, democratizou, né, o investimento em empresas internacionais e por isso também que a demanda cresceu tanto, né, de lá para cá, porque do dia para a noite era um mercado com muita pouca liquidez e que o fluxo, né, de investidores vindo ao mercado cresceu bastante. E quais são os tipos de BDR? Como que a pessoa sabe qual escolher? É por empresa também? Você comentou aí das grandes, né? Apple, Google, Facebook. Como que é feita essa escolha? Olha, eu acho que para você escolher qual BDR investir, é necessário fazer um tipo de análise até mais profundo do que empresas listadas no mercado doméstico. Isso porque, né, a gente conhece bem como funcionam as operações de grande parte das empresas daqui, porque estão no nosso dia a dia, né? É claro que, naturalmente, você possa conhecer bem alguns outros negócios internacionais, enfim, todo mundo sabe como funciona o negócio da Coca-Cola, por exemplo, mas é importante olhar de perto, né? A gente fala que um dos maiores riscos que existe no mercado é aquele receio que o investidor tem de perder uma nova oportunidade depois de ter visto diversos papéis se valorizando com o passar do tempo e comprar sem estudar, né, direito, né, achando que é uma bola de neve, que nunca vai ter um fim, a valorização dos ativos, e se você não estudar, né, o que a empresa está fazendo, qual o objetivo dela no ano, se vai crescer, se não vai, onde vai atuar, enfim. O macro também é super importante, né? A gente está falando não só de uma exposição ao mercado brasileiro por estar comprado em dólar, né? Enfim, todas as questões políticas refletem no dólar, então você tem que estar atento às questões políticas aqui no Brasil também. Mas questões macro, por exemplo, né? A gente teve, né, anúncios nas últimas semanas de grandes pacotes de infraestrutura sendo anunciados ali nos Estados Unidos, enfim. Isso teve um impacto grande em diversas empresas listadas mundo afora. Então, são coisas que você não pode deixar de analisar. Além do operacional da empresa, além das questões que impactam o dólar, afinal, você vai estar comprado em dólar, também analisar, né, o ambiente regional ali da operação dessa companhia, que vai influenciar também na sua possível valorização. E a diversificação é importante também, porque a pessoa pode acreditar, o Google é uma empresa que está sempre em crescimento, sei lá, uma pessoa mais leiga que não pesquisa muito. É importante ela diversificar ali os investimentos? Com certeza, diversificação acho que é necessário em qualquer situação quando se trata de investimentos. Afinal, claro, né, ninguém espera que o Google vai quebrar na semana que vem. Eu acho que não sei nem se um dia a gente vai chegar a ver esse tipo de notícia, mas o ponto em questão é o seguinte, né? Por exemplo, a gente está tendo nesse momento uma questão macro que tem impactado muito empresas de tecnologia. Então, um receio quanto a um possível avanço de inflação mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, isso reflete, né, nos juros ali da região também, né, nos yields que a gente fala dos treasuries, e, por fim, acaba, né, tendo um impacto muito negativo em empresas de tecnologia. Então, aquele tipo de investidor que pensou, bom, agora o mercado de BDRs abriu para mim, eu vou comprar as 5 maiores empresas do mundo, teria comprado 5 empresas de tecnologia e estaria tendo uma performance muito ruim nesse momento, né? Então, é importante, tem, né, o setor de mineração que está com uma performance super sólida aqui no Brasil, também está sólida no mundo afora, tem BDRs de empresas, por exemplo, a Rio Tinto, que é possível comprar, tem BDRs de empresas de todos os gêneros, né? Isso que é interessante, todos os segmentos, todos os setores, muitos setores que a gente não tem oportunidade de comprar aqui no Brasil, e quando você diversifica, o seu risco, né, no longo prazo também cai, e naturalmente é esperado que você consiga, né, uma relação de risco e retorno mais interessante.
Falando em risco, ele é indicado para qual perfil de investidor, Henrique? Olha, as BDRs, a gente fala, né, que para o investidor que já está habituado à renda variável, ele está adequado, né, ele se enquadra perfeitamente para também fazer esse investimento no mercado externo, porque a lógica é a mesma, né? Claro que algum tempo atrás tinha essa restrição de qualificado, porque havia uma preocupação grande, né, da B3 e da CVM quanto à informação, né? Porque como as empresas são listadas lá fora, né, você precisa de um fluxo de informação, né, informativo um pouco diferente, então essas pessoas que não acompanham direito o mercado no dia a dia poderiam se sentir, né, lesadas em algum momento, mas o ponto em questão é que, assim, é uma via de mão dupla, né? Não só o mercado tem que criar uma estrutura para que o investidor se sinta protegido, né, de questões fora da regulação, mas o investidor também tem a sua responsabilidade, né? O investidor, quando opta por fazer um tipo de investimento como esse, é necessário estudar, é necessário estar por dentro do que está acontecendo. Afinal, ele está comprando uma participação indireta numa empresa, né? Ninguém viraria sócio da padaria do bairro sem ao menos conhecer a operação. Não é porque quando compra uma ação só por ser fácil tem que ser diferente. Não, eu acho que não faz muito sentido essa lógica. Então, na minha visão, né, se adequa perfeitamente àquele investidor que já está habituado ao mercado de renda variável aqui no Brasil. Muito bem, é muito fácil investir, mas eu gostaria de saber quais são os custos, a taxa é alta, como é que funciona, como começar a investir agora? Olha, os custos são semelhantes também ao mercado de renda variável aqui no Brasil, né? Então, você tem os custos clássicos que uma corretora cobra, muitas delas já não cobram muitos desses custos, né? Então, a gente tem taxa de custódia, né? Tem a corretagem no momento da aquisição ou da venda, né? Da ação ou da BDR, isso tem também. A diferença principal é a seguinte, né? Aqui você não tem aquele limite de R$ 20.000 que você pode vender para não ter que pagar, né, o imposto ali de ganho de capital. Quando você vende uma BDR, você tem os 15%, né, que é necessário você pagar quando obtém lucro na posição. E existem, assim, a gente acabou não citando, né, mas BDRs também pagam dividendos, muitas delas, né? Então, empresas do setor de óleo e gás, mineração, empresas que naturalmente, né, já possuem uma dimensão grande, né, já geram caixa há muito tempo, pagam dividendos lá fora, e você participa, né, naturalmente você recebe, apesar de não estar comprado diretamente na ação, você recebe sua participação desses dividendos, né? E aí entra a tributação referente ao país que essa empresa opera, né? Então, a tributação de dividendos depende do país que essa empresa está operando também. E tem um custo implícito que vale a pena ser ressaltado, que quando uma instituição, né, emite uma BDR, a instituição depositária emitiu a BDR aqui no Brasil, você também paga alguns custos adicionais, né? Então tem a custódia da ação que está lá fora, né? Essa empresa que faz a intermediação, né? Esse banco provavelmente faz a intermediação também, cobra uma taxinha para emitir essa BDR. Então, assim, nada no mundo é de graça, né? Acho que todo mundo sabe disso. Mas, enfim, em linhas gerais, né, quando a gente tira essa parte de dividendos, a tributação é muito similar às das ações aqui no país. E sem dúvida o retorno pode ser muito vantajoso, né, Henrique? Com certeza. E a parte de dividendos que eu acabei de citar, né, quem não quer receber dividendos em dólar, né? Você está recebendo dividendos na moeda, né, da empresa que está sendo listada lá fora, né, que você está comprando listada lá fora. Então, no fim das contas, você tem esse ganho de capital que você já está comprado em dólar, né, a empresa que pode crescer em níveis muito maiores, que não depende dessa dificuldade que a gente tem de estrutura aqui no Brasil, né, para o mercado corporativo. E ainda a possibilidade de receber esses proventos dolarizados, que também não faz mal a ninguém. Eu acho que todo mundo gostaria que no fim do mês pingasse um pouquinho em dólar ali na conta. Com certeza. Henrique, muito obrigada pelos esclarecimentos, você foi muito didático, viu? E agradeço também quem está nos assistindo. Se quiser mais informações, tirar qualquer dúvida, é só entrar no site guide.com.br e aí você pode conversar com algum especialista, não é isso? Com certeza, estamos sempre à disposição para ajudar, né, nessa jornada. Eu sei que às vezes pode parecer algo muito complexo, algo muito difícil, mas quando você começa a acompanhar no dia a dia, vê que não tem nenhum mistério. Investir é simples, é fácil hoje em dia, mas exige também que você entenda direitinho o que está fazendo, né? Eu só recomendo que não entre por ver os amigos entrando e mesmo sem entender, acha que vai encontrar uma boa oportunidade.
estude, e aí, com certeza, ali, depois de um período, você vai ter os retornos muito superiores do que, enfim, naturalmente possuía na poupança, né, investimentos clássicos que a gente possui aqui no Brasil. Muito bem. Obrigada. Até uma próxima, Henrique. Obrigado, Mafê. Até mais. Tchau, tchau.